Quimbanda luciferiana. Por quê? Porque é um templo luciferiano. Porque eu sou de Lúcifer. Eu sou uma sacerdotisa luciferiana. Então, sendo assim, como eu vim da Umbanda, todos os meus Exus, pombogiras, entidades, eu fui tendo permissões com o passar do tempo para que essas entidades também estivessem comigo na Quimbanda. Nesse modo de culto aos Exus e às pombogiras, enfim, aos eguns, né? Ah, mas será que o guia de Umbanda, ele vai deixar assim, tranquilamente? Ele vai querer, de repente, ingressar na Quimbanda? É fácil? Como é que é isso? Como é que funciona essa transição? Depende de cada espírito, depende do relacionamento que você tem com esse espírito, né? O que aconteceu no meu caso foi que eu vim da Umbanda Omolocô e a Lorixá Omolocô. E então, com o passar do tempo, eu conheci a Quimbanda, não Quimbanda luciferiana, mas Quimbanda, né? Uma Quimbanda. E fui iniciada em Quimbanda. Aqueles meus guias que já trabalhavam comigo na Umbanda, então, com o passar do tempo, não foi uma coisa assim, todo mundo no mesmo dia, tá bom. Todos os meus Exus, pombogiras, preta velha, criança, caboclo, olha, tô mudando pra Quimbanda, vem todo mundo comigo, tá? Um beijo, tchau. Não foi assim, e não é assim. Primeiramente, eu comecei a perceber sim que seu Tata Caveira, que foi quem me deu a direção para procurar uma pessoa de Quimbanda, um sacerdote de Quimbanda, porque ele trabalharia melhor com fundamentos mais livres, que na Umbanda ele não estava conseguindo ir, vamos dizer assim, na totalidade do que ele podia fazer por mim e por outras pessoas. Então eu comecei a procurar a Quimbanda por causa de seu Tata Caveira, ainda estava na Umbanda, tá? Beleza. Trabalhava já com ele vinha, já atendia. Ok, na Umbanda, como Umbanda. Me iniciei em Quimbanda, ele me direcionou até a pessoa para isso. Me iniciei em Quimbanda, que hoje em dia essa pessoa não inicia mais ninguém, inclusive essa pessoa já está até bem avançada em idade, não trabalha mais com isso, só cuida dos dele mesmo, né? E acho eu que hoje em dia ele mudou de vertente também espiritual, ele está mais pro hinduísmo, uma coisa mais assim. Hoje em dia eu não tenho nem mais contato direito com essa pessoa. Enfim, passei por algumas mãos, né? Uma das pessoas que começou a me iniciar numa Quimbanda, que seria, enfim, eu não vou falar o nome da Quimbanda, acabou depois falecendo, não sei como é que ficou essa Quimbanda. Depois eu tive uma outra pessoa que sim, de fato me iniciou mesmo, com toda a fundamentação. Eu não posso expor quem é, essa pessoa não está mais trabalhando com isso, então também não adianta eu expor quem é. Então, definitivamente fiquei na Quimbanda, me afinizei com a Quimbanda. Seu Tata Caveira que me levou até essa pessoa, né? Então, seu Tata com certeza traria os Exus, as pombogiras junto para a Quimbanda, né? O que é trazer para a Quimbanda? Os assentamentos foram feitos conforme fundamentos de Quimbanda. Até os toques, quando você vai cantar às vezes para algum Exu pombogira no momento de um assentamento ou de um chamamento, são diferentes em muitos casos, tá? Embora a gente possa tocar pontos que todo mundo conhece, mas eles normalmente, eles mesmos dão os pontos que eles querem ser chamados. Começa a ter uma maior liberdade de trabalho, tá? Seu Tata Caveira só pegava coisas, digamos assim, para a sociedade, boas, né? Trabalhos de bondade, de ajuda. Na Quimbanda é que eu fui conhecer realmente seu Tata Caveira, que ele não trabalhava só com bondade, ele trabalhava com maldade também. E o bicho é mau, filho. O bicho é mau. Só que eu hoje tenho, vamos dizer assim, um discernimento daquilo que eu quero trabalhar, com ele incorporado ou não, né? Mas ele é um bruxão. Se eu deixar a lá vão ter, só vem trabalho de destruição para ele fazer. Então eu filtro isso como médium dele, tá? Seu Tata Caveira veio, então foi feito um assentamento de Quimbanda para seu Tata, assentamento de Quimbanda para Padilha e por aí vai nos outros Exus e pombogiras. Em relação a outros guias como caboclos, pretos velhos, né, enfim, ereis, baiano e tudo mais, marinheiro, até que eu tenho um que até hoje eu não sei o nome dele, ele nunca me deu o nome dele, mas eu sei que eu tenho ele.
essas outras entidades, com o passar do tempo, com o meu trabalho, com o seu Tata, com Padilha principalmente, com Dona Rosa Caveira também, enfim, com o passar do tempo eles foram se aproximando de mim novamente e incorporando. Ou seja, eles começaram a entender que, eu sendo médium deles, existia uma segurança, uma proteção, existia uma estrutura espiritual que eles podiam continuar trabalhando comigo. Mas não foi rápido. Eu comecei a trabalhar, quando eu me iniciei na Quimbanda, eu comecei a trabalhar muito só com Exu e Pombagira, porque esse é o culto. Exu e Pombagira, Eguns, né? Então só vinha eles. E eu comecei a ficar muito cansada, muito esgotada espiritualmente, fisicamente, porque são energias muito pesadas, né? Energia de Calunga, seu Tata Caveira, né? E eu fiquei assim, sem entender como é que eu ia fazer para dissipar tanta energia dessa, porque muita energia é dissipada no assentamento, mas nem tudo vai. Eu vi como é que eu vou ficar bem, né? E eu comecei então a falar com a minha preta velha, que já não estava mais muito próxima de mim, tá? Quando eu me iniciei em Quimbanda e passei só a trabalhar como Quimbanda. Ela já não vinha mais, ela já não incorporava mais, Erê muito menos, caboclos então sumiram. Ou seja, de fato, houve uma iniciação mesmo, houve uma mudança espiritual radical que determinados guias se afastaram de mim, né? Mas continuaram sendo meus, continuaram me acompanhando, mas não tão de perto como era antes, na Umbanda. Comecei a conversar e chamar a preta velha, comecei a pedir ajuda para ela, comecei a falar com ela: minha avó, eu preciso da sua orientação. A senhora é muito sábia, a senhora sempre me orientou, eu não consigo mais lhe ouvir. Não consigo mais que a senhora fale comigo. E ou a senhora está falando e eu não estou na mesma vibração, não estou conseguindo lhe ouvir. Por estar trabalhando somente com Exus e Pombogiras no momento, com demônios, enfim, né? Com pactos com Lúcifer, toda essa questão. E então ela veio falar comigo. Eu até me emocionei muito no dia, porque eu pensei que ela tinha me abandonado. E aí, tanto que ela já chegou logo falando: querida, fia, eu nunca vou lhe abandonar, assim como eu não abandonei a sua mãe. Porque ela veio da minha mãe pra mim, né? Então, me emocionei muito, fiquei muito assim, mexida mesmo e agradecida, muita gratidão mesmo, por ela estar comigo ainda e conseguir me ouvir e vir até mim falar comigo. E uma das orientações que eu tive é que eu deixasse também um espacinho para ela. Tanto que, acho que eu já contei isso aqui no canal. Quando eu abri o templo de Quimbanda, ela ficava pedindo um toco para ela. Fia, vai ter um toco pra véia aqui? Fia, vai ter um toco pra véia aqui? Vai ter um toco pra avó, pra nega véia? Fia, vai ter um toco pra mim aqui? Aí vai ter, vó, vai ter sim, vó. Vou colocar seu toco aqui, suas coisinhas aqui, vó. Ah, então tá bom. E aí, para trabalhar publicamente, para atender, ela só veio uma vez, desde que eu abri o templo de Quimbanda. E aí eu fui entendendo algumas coisas. Ela tem permissão de estar comigo ainda, ela tem permissão, assim como os caboclos, Erês, mas existem regras sim, existem limites sim. Essas entidades, como pretos velhos, Erês, caboclos e outras entidades que não são os Exus e as Pombogiras, eles têm uma limitação para trabalhar na Quimbanda. No meu caso, estou passando por isso. Outras pessoas também que caminham comigo estão passando pela mesma coisa. Então, está havendo um padrão. Estamos vendo que é dessa forma, tá? E por que eu quero explicar detalhadamente? Porque muita gente quer entrar para minha Quimbanda, mas você tem que saber o que vai acontecer com seus guias, o que vai acontecer com a sua mediunidade, como é que nós trabalhamos, como é que eles vão reagir a tudo isso também, os seus guias, tá? Então, estou explicando para você entender o enredo da coisa, tá bom? Enfim, pessoas que estão me chamando aqui no WhatsApp aqui, lá do grupo e tudo mais, de mulheres, estou na live. Alguém fala no grupo? Alguém fala lá no grupo que eu estou na live? Depois eu vou lá responder vocês mais tarde, tá bom? Bem, Preta Velha só veio uma vez. Quando eu tentei colocar para ela vir atender uma outra vez, que foi esse ano, deu tudo errado. Aconteceu de um tudo
Eu comecei a ficar doente, não consegui trazer ela, tava muito mal. No dia seguinte eu tava bem. Aí eu falei, ué. Fui consultar então a Lúcifer, fui consultar os meus maiorais, fui falar com o seu Tata Caveira. E então eles falaram, olha, não é você que vai definir, na verdade, quando você vai trazer o seu povo de Umbanda. É o maioral que vai fazer isso. Então, Preta Velha, quando ela precisa vir, falar alguma coisa, fazer alguma coisa, é dentro da minha casa. Porque lá no templo ela não está conseguindo mais ir, não. Agora, houve uma permissão, devido a essa mudança de templo. Já existia lá um espacinho para fazer um cruzeiro de almas, coisa que eu venho, pelejando com a egrégora luciferiana, que eu queria muito fazer isso por causa da Preta Velha. Ela me pede um cruzeiro de almas, nossa, eu já esqueci quantos anos tem isso que ela pede. E aí nós conseguimos essa nova casa, onde já está sendo o novo templo. Chegamos lá, tinha o que lá? Tinha meio que uma casinha pronta de gesso, com algumas partezinhas assim, tipo andarezinhos. Quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, gente, isso aqui é um cruzeiro das almas. Fui perguntar no oráculo, é um cruzeiro das almas, você pode colocar aí. Eu falei, o quê? Eu vou poder ter um cruzeiro das almas aqui dentro do templo de Lúcifer? Sério? Aí eu comecei a perguntar a todo mundo. Até que eu cheguei realmente assim, meu mestre, eu preciso da sua direção. Eu posso colocar meus pretos velhos aqui, porque tem os meus, tem de Kaique, tem de Mestre Caveira, né? Eu posso colocar eles aqui e os hereis aqui embaixo? Sim, com limites. Ou seja, trabalho exatamente de almas ali, de preto velho, de herê, calma, né? Mais ou menos isso. Mas pode colocar eles ali. Ou seja, eu fico muito feliz que Lúcifer e os meus maiorais na Quimbanda, no luciferianismo, enfim, eles entenderam o meu amor pela Preta Velha, pelo povo de almas e o amor deles por mim, né? E eu falei assim, olha, se eu tiver aqui no templo, com todo mundo aqui, mas a minha avó não tiver aqui, eu vou estar me sentindo vazia ainda. Eu preciso da minha avózinha aqui do meu lado. Eu preciso, desculpa, mas eu preciso. Eu preciso disso. E eu preciso de Mariazinha aqui, gente. Isso lá no templo, né? Novo. Deixaram eu colocar as imagens, né? Colocar ali um cruzeiro de almas. Fiquei assim, uau. Eu pensei que não iam deixar mesmo. Já tinha até o espaço pronto para isso. Eu falei, ok, tá bom, obrigada, ok. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar chamando a Preta Velha para trabalhar lá, que eu tenho que ficar chamando a Herê para trabalhar lá. Tanto que agora, no Cosme Damião, que teve, né, que eu distribuí doces lá em Pedra de Guaratiba e tudo mais, aqui no Recreio também, eu ia fazer uma festa, ia chamar gente pra dentro do templo, a festa da Mariazinha, do Pedrinho, nananã. Não. Mas por quê? Eu fiquei tão murcha. E Mariazinha ficou meio murcha também. Quem viu, de repente, o vídeo de Mariazinha, a chegada de Mariazinha, no dia de Cosme Damião, depois que eu entreguei os doces, né, tem esse vídeo lá no canal, aqui no canal, algumas vezes ela pergunta, mas e as crianças? E as crianças? As crianças não vão entrar, não? As crianças estão na casa delas, mas não vai vir ninguém para me ver, não? Ela queria festa, ela queria bagunça, é criança, né? Mas eu não pude fazer. Então ela ficou meio timidazinha, não sei se vocês perceberam isso no vídeo. Ela ficou timidazinha ali, só sentadinha, não fez nada, meu bem. Mariazinha daquela de fazer e corre e não sei o que, aí brinca, nananã, dança, ó. Ficou quietinha, sentadinha. Ou seja, tinha gente ali dando uma segurada nela. Com certeza tinha. Porque ela não vem assim. Então, ela vir e ficar sentadinha, quieta? Estranho. Mas veio e ok. Pedrinho nem veio. Não foi dado nem permissão pro Pedrinho vir. Tipo assim, ó, um herê já tá bom? Já tá demais até aqui dentro? Mais ou menos isso. Vejam bem. Por que eu estou explicando tudo isso? Quimbanda luciferiana. Se você quer entrar para minha Quimbanda luciferiana, saiba que vai acontecer isso com os seus guias de Umbanda. Seus Exus e suas pombogiras, meu bem, vão estar no palácio, vão amar. Mas não será assim que seus pretos velhos
com o seu herê, com a sua hereia, não será assim com seus caboclos e com outras entidades que você tenha. Eles vão ter limitação para trabalhar, sim, incorporados, caso você incorpore. Normalmente, a pessoa que entra para Quimbanda é uma pessoa que já tem aí a sua mediunidade de incorporação, já trabalha em Umbanda, já trabalha incorporado e tal, e quer entrar para o corpo mediúnico da minha Quimbanda. Entenda, não existe um corpo mediúnico na minha Quimbanda. Na verdade, o corpo mediúnico sou eu, Mestre Caveira e Kaique. A nossa Quimbanda, assim como talvez outras Quimbandas aí afora, não sei como é que é outras, né? Algumas eu conheço, parecem um terreiro de Umbanda, porém é de Quimbanda, onde as pessoas vão, os médiuns vão e incorporam suas entidades e trabalham ali e atendem, né? Como se fosse um terreiro de Umbanda. No nosso caso, não é essa a nossa direção, tá? Então, se você está querendo entrar para a minha Quimbanda, não é para você entrar, para você incorporar os seus guias no meu templo e atender com os seus guias. Somente atende com guias lá eu, no momento. Mestre Caveira agora já teve a liberação para começar a atender com o seu João Caveira, quando tiver possibilidade, e também com o Velho Guima, uma vez ou outra, quando for necessário, o Velho Guima vem, que é o preto velho dele. Ponto. Ou seja, é diferente o trabalho, né? Não é uma Quimbanda como outros que talvez você veja por aí, ou como se fosse Umbanda. Não é, tá? Não é. Ou seja, vai ter gira de vez em quando lá? Quero fazer. O Novo Templo tem espaço para isso, né? Que bom. Mas não é uma gira em que, vamos dizer assim, sempre você vai estar indo, os seus guias vão estar incorporando, atendendo pessoas. Não, eles vão poder incorporar, eles vão poder vir em terra, mas atender não. Atender somente os meus. A casa de Quimbanda, de Padilha, ela inclusive que define essa questão. E ela já falou, aqui quem só atende são os guias da casa. Se em algum momento lá na frente isso mudar, eu vou falar, né, com as pessoas que vão estar sempre indo e tudo mais. Existem pessoas específicas que eu sei, eu já conheço os guias, eu conheço a idoneidade dessas pessoas, espiritualmente inclusive falando, que se essas pessoas incorporarem seus guias, em algum momento elas podem vir a ter permissão para trabalhar. Mas a maioria das pessoas não tem os seus guias, vamos dizer assim, prontos já para trabalhar. A própria pessoa também não está pronta. Ainda mais em Quimbanda. Para você entrar para minha Quimbanda, primeira coisa, não entre pensando que você vai incorporar e atender. Entre pensando no seguinte, porra, eu preciso de caminho e eu preciso cuidar das minhas entidades com fundamento de fato que elas sejam realmente alimentadas para me dar caminho. Como é que nós fazemos isso? Via assentamento. Entrou, eu quero entrar para o templo. Vai ter que assentar o seu Exu, sua Pombogira, pelo menos. Ah, mas o Exu deu permissão para a Pombogira ser assentada primeiro. Em alguns casos acontece. Raros, mas acontece. Tem algumas lá que estão sozinhas ainda assentadas. Mas porque houve uma direção específica sobre aquilo. O normal, o padrão quer entrar para Quimbanda, assente seus guias. Por quê? Seja você na sua vida, no seu cotidiano, seja você indo até uma gira que a gente venha fazer no templo, ou giras mensais, não sei. Seus guias estão vindo, estão incorporando em você, estão te limpando, ou às vezes estão fazendo alguma coisa aí para você, né? Energias negativas que estão tirando de você. Entenda. Exus e Pombogiras não são super-heróis. Eles precisam de assentamento para dissipar as energias que retiram de tudo aquilo que de repente mandaram contra você, sua família, enfim, coisas que estão acontecendo, que às vezes você não sabe. Eles precisam de um assentamento para dissipar essas energias. Precisam. Se você não tem um assentamento, como acontece muitas vezes na Umbanda, pelo menos na maioria delas, nenhum médium tem assentamento. Só fazem firmezas na hora da gira. Antes um pouco da gira. Quem tem os assentamentos é o sacerdote, a sacerdotisa da casa. Vocês acham que um corpo mediúnico de, por exemplo, bota aí, 50 médiums, atendendo, puxando carga dos outros, esses médiums vão estar bem na vida deles? Vocês sabem que não.
Quem é médio de Umbanda aí que tá me ouvindo agora e me vendo, sabe que eu tô falando a verdade. Eu já fui médio de Umbanda, eu já tive em terreiro de Umbanda, atendendo com os meus guias, chegava em casa na merda. Por quê? Eu não tinha assentamento lá, não podia ter, porque era somente da sacerdotisa da casa, e assentamento da sacerdotisa era para puxar as coisas, as cargas dela. Não era para puxar do terreiro todo não, meu bem. Nem teria como. Quando eu fui ver uma vez o assentamento do Seu Tranca-Rua, tô pensando que seria um big de um assentamento para segurar mais de 100 médiums que tinha a casa. Porra, nem terra tinha o assentamento. Aí você vai dissipar isso aonde, meu bem? Vai dissipar aonde? Só tinha um ferro lá com algumas argolas, uns ideias, que também não sei nem por que tinha. Tranca-Rua não pega ideia, né? Não entendi. Um cadeado, uma corrente, falou que era assentamento de Tranca-Rua, que ele que segurava a casa. Eu falei, mentira! Eu quero e vou mostrar o assentamento. Hoje aqui não dá porque eu tô em casa. Mas eu ainda vou lá no templo mostrar o assentamento do Seu Tranca-Rua, que segura a casa. É um big de um assentamento. Tem coisa pra cacete dentro daquele assentamento. Para segurar o assentamento são 3 homens e ainda assim fica pesado. Nós compramos inclusive agora um carrinho que tem umas rodinhas, tipo assim um pallet só que grosso, com rodinhas embaixo, que a gente vai colocar umas cordas ali bacanas, bem fortes, para colocar o assentamento do Seu Tranca-Rua em cima, para a gente poder movimentar ele de uma forma melhor, porque tá tonelada aquele negócio. Mas por quê? Tem que ter muito fundamento ali dentro para poder segurar todo mundo. Eu trabalho para centenas de pessoas todos os meses. Como é que eu estaria se eu não tivesse Seu Tranca-Rua ali segurando a minha porteira, a minha vida? Como é que eu estaria? Eu não estaria de pé, não tem como. Não estaria de pé se não tivesse assentamento do Seu Tata, que agora ele vai ganhar um assentamento ainda maior, porque o que está lá já não está segurando tanta coisa. Padilha é a mesma coisa. Precisamos, nós médiuns precisamos de assentamento. E ainda que você não seja médium de um terreiro, você precisa de assentar os seus guias, os seus guardiões. São eles que correm a rua por você. São eles que correm em gira, como a gente chama. São eles que trazem as oportunidades, o dinheiro. São eles que correm para poder você quitar uma dívida sua, aquela coisa da urgência que você precisa no seu dia a dia, no seu corre da sua vida. É os Exus, são os pombogiras que fazem isso. É a função deles, fazer correr gira, para trazer para você o que você precisa. Qualquer pessoa tem Exu, qualquer pessoa tem pombagira. Porém, a maioria das pessoas que não cuida de Exu e pombagira tem, mas eles estão longe. Até fazem alguma coisa que dá para fazer, mas não fazem tudo que poderiam, porque não estão assentados, não são cuidados, né? Não estão aproximados. Então, se você quer entrar para minha quimbanda, mestra, eu confio no seu trabalho, eu já assisto a senhora há muito tempo, ou já até me conhece pessoalmente, já fez trabalhos comigo, e-boys, enfim, tá? Ou você vem fazendo rituais, tem dado certo na sua vida, que bacana, muito bom, será um prazer ter você junto com a gente, mas você precisa saber que não será um templo que você vai entrar e vai ter gírias específicas que você vai estar atendendo com o seu povo que você já trabalha. Você vai precisar entrar, assentar os seus guias. O que é entrar para minha quimbanda? Assentar os guias. Exu e Pombogira principalmente. Os maiorais que vão dar em jogo, no meu jogo. Pode ser que na quimbanda outros tenham que ser assentados para você e não os que você já conhece como seu Exu e Pombogira, tá? Acontece muito isso. E ainda tem um buraco mais embaixo. Esse que é fudido o negócio. Porque aí mexe com o emocional, mexe com vida de muitos anos que a pessoa faz e cuida e incorpora. Às vezes a pessoa está incorporando e trabalhando com espíritos que não são aqueles que eles falam que são. Às vezes são eguns, são quiumbas, enfim, espíritos muito inferiores, mas que se colocam como um tranca-rua, mas a vida da pessoa está na merda, porque se fosse tranca-rua mesmo, a pessoa estava muito bem na vida. Médios de tranca-rua, você é médio de tranca-rua, sua vida tem que estar maravilhosa. Seu tranca-rua é foda. Eu tenho um tranca-rua, tá, mas tua vida tá boa? Se a tua vida não tá boa, se tá faltando dinheiro, você tá contando moeda para pagar as coisas?
Tem tranca-rua aí não, hein? Cuidado. E se tem, muitos sis. Se tem. Vamos ver em jogo. Por que ele não tá te ajudando? O que tá faltando para ele? Normalmente é um assentamento, sim. Poucos são os Exus que não pedem assentamento. Poucos são. Mas a maioria precisa, tá? Então, assim, entrou pra minha quimbanda, quer entrar? Vai ter que gastar dinheiro para você fazer seu assentamento, seus assentamentos. Ah, mas então se eu assentar, eu sou médio de incorporação, eles vão parar de vir em mim? Não, meu bem. Só que eles vão vir menos. Sabe por quê? Se ele está assentado, o seu guia, o seu Exu, a sua pombogira, ele não tem que ficar vindo trabalhar em você toda hora. Não, ele vai trabalhar no assentamento dele lá. E na rua, e, enfim, vai fazer as tarefas deles lá. E você viva a sua vida. Se o Tata Caveira, por exemplo, já não vem em mim, e olha que eu sou sacerdotisa de um tempo de quimbanda. Se o Tata Caveira já não vem, bota aí uns 3 meses. Por aí, né? Mais ou menos. Estamos em novembro, outubro, setembro, agosto, por aí assim. A última gira que teve, né? A última gira pública, eu nem sei quando foi. Se alguém tiver aí pra falar pra mim quando foi a última gira pública lá no templo, lá em Pedra, que eu já não lembro, tá? O seu Tata Caveira veio, né? E ele é muito objetivo, né? Ele veio, fez o trabalho dele, foi-se embora, Padilha veio pra atender gente lá. Então, assim, foi esse momento aí, tá? Seu Tata não veio mais. Nossa, 3 meses, 4, sei lá, sem vir seu Tata Caveira? Nossa, por que tem que ficar vindo toda hora, gente? Ele tá assentado. O trabalho dele é no assentamento. E eu vivo minha vida. É bem isso. Tem pessoas, por exemplo, que estão falando comigo, que estão achando muito interessante. Até mesmo o Kaique falou isso também. Questão de bebida. Ah, a pessoa gosta de um goró. Tudo bem, eu também adoro uma cerveja gelada. Não gosto de destilados, coisas assim, bebida de uísque, essas coisas não tomo. Mas adoro uma cervejinha geladinha, é uma delícia. Mas 1, 2. Se eu tomar a terceira, eu já durmo. Então, assim, eu sou fraca pra essas coisas. Mas tem gente que gosta de uma carraspã bonita, de uma cachaça mesmo, né? De uma caipirinha, não, de umas 10, umas coisas assim. Assentou o guia, o Exu e tal. Como eles estão bebendo continuamente, pelo menos na minha quimbanda é assim, tem um porrão lá que... O que é porrão? É um quartilhão de barro ou de louça, tipo uma jarra, né? Só que gigante. A que a gente comprou agora lá dá para 30 litros. 30 litros de cachaça, meu bem. 30 litros de marafo, de pinga. Não somente isso. Pinga com dendê, com sangue de bicho, com um monte de coisa que tem ali dentro. Eles bebem e se alimentam disso 24 horas. Normalmente, o médium dessa entidade que está assentada numa quimbanda fundamentada assim, ele não vai ter vontade de beber. Por que ele tinha tanta vontade de beber assim? Provavelmente a entidade dessa pessoa, o Exu, enfim, ou até alguns espíritos da falange do Exu principal, de alguma maneira estavam acessando o médium e bebendo através do médium. Acontece isso? Acontece. Assentar o Exu, por exemplo, você que tem problema com bebida, ou você conhece alguém da tua família que tem problema com bebida, joga comigo para saber quem é que está bebendo através dessa pessoa, porque tem alguém ali. Vamos assentar essa entidade, bota ela para beber no templo. Você vai ver se essa pessoa não vai parar de beber, ou pelo menos vai diminuir muito. Vai ficar normal na vida. É assim que tá, gente? Como é que funciona então o trabalho para poder a pessoa parar de beber? Assenta o guia lá que tá bebendo através dela. Até que seja um egum, não tem problema não. Na quimbanda a gente recebe eles também. Pega eles lá, bota ali, fica quietinho ali, bebendo ali, comendo. E tu não vai ficar fazendo merda na vida do fulano. E pronto, é assim que eu falo mesmo com eles. E param de fazer merda na vida do fulano. Tem alguns lá assim. Ó, você vai comer junto com o seu Tata aí. Seu Tata, prende esse egum aí que tá lá fazendo merda na vida do fulano lá, da fulana, fazendo com que o alcoolismo acabe com a vida dessa pessoa. É ele que tá bebendo através da pessoa. Dá uma trava nele aí. Só vai comer e beber junto com o seu Tata. Meu bem, a pessoa para de ter vontade de beber. Oh, que milagre. Não, era um Exu.
Não, às vezes nem Exu. Não era um Egum. Era algum espírito da falange fulano, entendeu assim? Assentou ali, botou pra beber quietinho ali, vai beber 24 horas, meu bem. Vai trabalhar, inclusive, porque vai ter tarefa. Não vai ficar bebendo lá de graça, não. Vai trabalhar pela pessoa. Vai levantar essa pessoa. Você não tá bebendo? Você tá bebendo, tá comendo aqui? Então agora você vai trabalhar pelo fulano, o qual você deixou lá na merda. Agora você vai levantar a vida dele, porra. E é assim que eu falo mesmo. E eles fazem. Então, isso é a minha quimbanda. Ok? Se você é um médium de incorporação e você quer entrar pro corpo mediúnico da minha quimbanda, não é assim que funciona como você está pensando, talvez, que você vai incorporar seus guias e atender lá no templo. Ah, mas e como é que eu faço então? Porque eu preciso trabalhar com os meus guias, eu preciso. Meus guias falaram que eu sou de quimbanda, que eles são de quimbanda. E como é que eu faço agora, se eu não posso atender com eles? Você vai ter que se iniciar em quimbanda. Você vai ter que conversar comigo, você vai ter que fazer um jogo, tá? E não vai ser um jogo de uma pergunta só de WhatsApp. Você vai ter que fazer um jogo de 1 hora de videochamada comigo. Ou você vai vir até o templo jogar comigo, tá? Nós vamos conversar, ver quem tá com você, tudo mais. Assentar essa galera no dia da sua iniciação de quimbanda. Não é todo mundo que eu inicio em quimbanda. Eu só inicio em quimbanda quem já trabalha, quem já tem mediunidade de incorporação latente. Ah, eu estou em desenvolvimento mediúnico. Eu não posso te iniciar em quimbanda. Você já tem que ser uma pessoa que já trabalha com a espiritualidade de alguma forma. Que você já incorpora, você tem mediunidade de incorporação. Você está realmente ali no métier, meu bem. Ah, mas aí que me disseram que eu tenho Exu e Pombagira e tal, eu queria me iniciar na quimbanda. Iniciar na quimbanda, na minha, significa que você vai ser um mestre ou mestra de quimbanda como eu. Então você vai trabalhar com seus guias, sim, mas na sua casa. Você vai abrir uma casa para isso, ou se você já tiver a sua casa e tiver como ter um espacinho para você trabalhar, seus assentamentos serão feitos no dia da tua iniciação, nos dias, porque são 2, 3 dias de iniciação, e você vai levar os seus assentamentos com você para sua casa de trabalho da quimbanda. Eu serei a sua mestra de quimbanda, a sua sacerdotisa, aquela que te deu a outorga para você também fazer aquilo que eu faço. Você vai aprender a fazer assentamentos com fundamento de quimbanda. Você vai aprender muita coisa. E então você vai trabalhar atender seus clientes. Ponto final. Na minha quimbanda, quem atende são os meus guias. É isso, tá bom? Acho que ficou claro assim?